Antes de orarmos, vamos primeiro parar um momento para ouvir a palavra de Deus. E então, nós iremos para a oração de hoje. Você se culpa por coisas que já nem são suas. Tem culpas que fazem barulho, mas tem outras que ninguém percebe. E são essas que mais doem. Você acorda, toma café, trabalha, sorri, vive. Mas lá no fundo, existe um arrependimento que nunca foi embora. Uma sensação de que você errou com alguém, ou consigo mesmo. E por mais que o tempo passe, essa sensação te acompanha como uma sombra. Às vezes, é por algo que você fez. Às vezes, é por algo que deixou de fazer. Uma palavra dura que saiu sem pensar. Uma atitude que machucou alguém. Ou até uma escolha que você teve que fazer. E mesmo sabendo que era necessária, ainda te corrói por dentro. Só você e Deus sabem o peso que carrega no peito. E o pior é que o mundo segue, né? Ninguém vê esse fardo. Ninguém te pergunta se você se perdoou. A vida exige pressa, mas o coração ainda está preso naquela memória. E talvez você esteja aqui hoje, justamente porque não aguenta mais viver se punindo em silêncio. Mas eu quero te lembrar de algo. Deus nunca te chamou pelo seu erro. Ele te chama pelo seu nome. E agora, antes de orarmos, vamos primeiro parar um momento para ouvir a palavra de Deus. E então, nós iremos para a oração de hoje. Porque quando a verdade entra, a culpa sai. E se esse vídeo já está tocando algo aí dentro, se isso aqui faz sentido para você, já se inscreve no canal agora, porque a gente está construindo juntos um espaço de cura e refúgio para quem vive muita coisa calado e ora muito mais do que fala. Aqui, você não precisa fingir que está bem. Aqui, você pode respirar. E deixa eu te contar uma coisa. Essa culpa não foi feita para te acompanhar para sempre. Ela não veio de Deus. Ela nasceu num lugar de dor e você alimentou achando que era justiça. Mas o nome disso é prisão. E a chave que abre essa cela não tá na punição, tá no perdão. Você merece caminhar leve. Não porque você nunca errou, mas porque você já entendeu que Deus te ama mesmo assim. E se essa introdução já tá mexendo com alguma coisa dentro de você, clica no like para que essa palavra chegue a mais corações que estão carregando culpas silenciosas. Tem muita gente que precisa disso, talvez mais do que você imagina. Agora sim, fecha os olhos, respira fundo, entrega tudo, porque essa oração é para você, para curar aquilo que você não conseguiu dizer em voz alta, para libertar o que ficou engasgado no tempo, para devolver a leveza que a culpa levou embora. E se no final dessa oração algo em você se aliviar, deixa aqui nos comentários. Eu não sou mais meu erro. A gente vai ler, vai orar por você e vai caminhar junto. Tem dias em que você tá ali, fazendo tudo certo por fora, mas por dentro alguma coisa tá pesando. E não é físico, não é cansaço do corpo, é um peso na alma, um aperto que ninguém percebe, porque você aprendeu a sorrir mesmo sangrando por dentro. Essa culpa, a que ninguém vê, é a mais perigosa, porque ela vai crescendo em silêncio, vai te fazendo acreditar que você merece sofrer, que você tem que pagar, mesmo que ninguém tenha te condenado. Mas sabe o que é mais triste? É que muitas vezes essa culpa nem é sua. Foi colocada em você por outras pessoas, por palavras ditas lá atrás, por expectativas que você nunca conseguiria cumprir, ou por erros que já foram perdoados por Deus. Mas você ainda insiste em carregar. E nesse ponto, eu preciso te lembrar de uma coisa. Deus não te chamou para viver se punindo. Não é Ele quem sussurra, você não é suficiente. Não é Ele quem te acusa toda vez que você tenta ser feliz. Isso é o inimigo usando a culpa como corrente, para te impedir de andar livre. E se isso faz sentido para você até aqui, clica no botão de curtir agora, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas que estão presas nesse mesmo ciclo invisível.
Não é sobre vaidade, é missão. A gente está levantando um espaço de fé para libertar quem sofre quieto. No começo, a culpa só incomoda. Ela aparece em momentos específicos, quando você lembra de algo, quando alguém te confronta, ou quando você deita a cabeça no travesseiro à noite e o silêncio cobra. Mas com o tempo, se você não trata, ela deixa de ser uma sensação e vira parte de quem você acredita que é. Você começa a se definir pelo erro, pelo trauma, pela queda, e sem perceber, começa a se enxergar como alguém que não merece mais, alguém que tinha tudo para dar certo, mas estragou tudo. E esse é o maior engano que o inimigo quer plantar. Você não errou, você é o erro. Só que isso não vem de Deus. Deus nunca te chama pela tua culpa. Ele sempre te chama pela tua essência, pelo teu nome, pelo que Ele ainda vê em você, mesmo quando você não consegue mais enxergar. E talvez você tenha se acostumado a viver com esse rótulo que nem é seu. Talvez alguém tenha te feito acreditar que você é o que fez. Mas hoje, Deus está aqui para te dizer: você é meu filho, não o seu passado. Se você sentiu isso no coração, deixa esse momento marcar sua vida. Comenta aqui embaixo. Bem simples: eu não sou o meu erro. Porque essa frase pode ser a primeira semente de liberdade que você planta dentro de si. Tem gente que depois que erra, não consegue mais parar. Não porque está motivado, mas porque está tentando pagar por dentro o que ninguém cobrou por fora. É como se a culpa virasse um chicote invisível e você mesmo começasse a se bater com ele todos os dias. Você tenta fazer mais, agradar mais, ajudar mais, mas não por amor. Por dívida. Você acorda exausto, vive esgotado e ainda sente que é pouco, porque lá no fundo acredita que precisa compensar. Mas a verdade é dura e libertadora. Você não precisa pagar por aquilo que já foi pago na cruz. Cristo não morreu por você para depois te ver tentando comprar o próprio perdão. A graça não exige esforço, ela exige rendição. E talvez esse seja o maior desafio de quem carrega a culpa: aceitar o perdão sem sentir que mereceu. Mas é exatamente esse o ponto. Ninguém merece. E ainda assim, Deus dá. Se você anda tentando se provar para Deus, para pessoas, ou até para você mesmo, hoje é o dia de soltar esse fardo. Respira fundo agora, de verdade. Solta os ombros. Fecha os olhos por 3 segundos e diz com fé, mesmo se for baixinho: eu não preciso compensar. Deus já me perdoou. Se essa frase te trouxe um pouco de alívio, não guarda só para você. Se inscreve aqui no canal agora mesmo. Esse é um espaço de fé para quem já cansou de fingir que tá tudo bem. A gente vai junto até o fim dessa jornada. Tem culpas que Deus já apagou, mas que você ainda guarda como se fossem tatuagens na alma. E isso é mais comum do que parece. Você ora, pede perdão, sente a presença de Deus, mas depois de alguns dias, aquela mesma lembrança volta, e com ela, a mesma dor. Você já parou para pensar por quê? Porque a culpa, às vezes, vira apego. Você se acostuma tanto com ela, que começa a acreditar que soltar é esquecer o que causou, que se libertar é como desrespeitar a dor que provocou. Mas isso não é arrependimento. É autoacusação. E autoacusação não vem de Deus. A palavra é clara. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. Se Deus já te perdoou, quem é você para continuar se punindo? Tem coisa que você precisa parar de orar pedindo perdão e começar a orar pedindo força para aceitar o perdão que já foi dado. Porque tem gente que vive de cabeça baixa diante de um erro, que Deus já nem lembra mais. E sabe por que você ainda lembra? Porque você não se perdoou. Mas e se hoje, agora, nesse exato momento, você decidisse soltar? Soltar o que Deus já soltou. Desapegar do que Ele já apagou. Aceitar que você não é definido pela sua pior versão. Se isso tá te falando algo, deixa um like nesse vídeo agora,
para essa palavra alcançar outras pessoas que ainda estão presas num erro antigo, mesmo depois do perdão divino. E comenta também, se quiser marcar esse momento de libertação: eu aceito o perdão de Deus. Às vezes, o erro já passou, a situação já foi resolvida, o tempo já andou, mas o silêncio continua ali. Um silêncio entre você e alguém, entre você e Deus, ou até entre você e você mesmo. É aquele espaço vazio onde você evita entrar, aquele assunto que você não toca, aquela parte de si que você finge que não existe. E o problema do silêncio é que ele vira um quarto escuro onde a culpa cresce, porque o que não é tratado é alimentado. Você não fala, mas sente, não expõe, mas revive, não mostra para ninguém, mas carrega todo dia. E essa culpa muda o jeito que você ora, o jeito que você se relaciona, o jeito que você se vê. Deus quer entrar nesse silêncio, mas Ele não entra para te cobrar. Ele entra para te libertar. Você não precisa esconder mais nada. Não precisa fingir que esqueceu. Não precisa fingir que já superou. Tem espaços dentro de você que só vão ser curados quando forem iluminados pela verdade. E a verdade não te acusa. Ela te liberta. Jesus não veio para te expor. Veio para te levantar. Se esse silêncio aí dentro está doendo, entrega ele agora. Diz para Deus em pensamento mesmo: eu não quero mais esconder essa parte de mim. Porque é exatamente aí, nesse lugar que você mais teme, que Ele quer tocar primeiro. Se esse bloco falou com você, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém que talvez também esteja preso em silêncios pesados. Você pode ser o canal que Deus usa para libertar outra alma. A culpa não grita, ela sussurra. Ela não te impede de sonhar de uma vez. Ela te paralisa aos poucos. Primeiro, ela te convence de que você não merece. Depois, que não é capaz. E por fim, que não vai dar certo mesmo. E você começa a abrir mão de coisas que queria, projetos que começou, sonhos que te empolgavam. Não porque você desistiu de verdade, mas porque acha que seu erro te desqualificou, como se Deus tivesse cancelado os planos dele para você, por causa da sua falha. Mas isso é mentira. Deus não trabalha com merecimento. Ele trabalha com redenção. E quando ele escreve uma história, nem o seu pecado tem poder para apagar. Sabe por quê? Porque a graça não é sobre o que você fez, é sobre quem Ele é. E o Deus que começou uma boa obra na sua vida não vai desistir de você no meio do caminho. Se tem um sonho que você deixou para trás por culpa, recolhe ele hoje. Ora com fé e diz: Senhor, eu quero voltar a acreditar. Não tenha vergonha do que você deseja. Deus não se escandaliza com suas vontades. Ele conhece seus desejos mais profundos. E se for para te fazer crescer de verdade, Ele vai te conduzir até lá. Mas para isso, você precisa soltar a culpa que te amarra e confiar no amor que te liberta. Se isso aqui falou com você de verdade, e se você acredita que Deus ainda tem planos para a tua vida, deixa seu comentário aqui. Eu ainda sou chamado. Isso não é para mim. É para você declarar sobre si mesmo. Perdoar os outros é difícil, mas se perdoar é um dos maiores desafios da alma, porque você conhece seus bastidores, sabe o que pensou, sabe o que fez, sabe quando foi covarde, orgulhoso ou omisso. E mesmo que as pessoas te deem outra chance, mesmo que Deus já tenha te perdoado, a tua consciência continua te julgando em silêncio. E é aí que nasce o ciclo da autossabotagem. Você começa a boicotar a própria felicidade, afasta pessoas que querem te fazer bem, recusa oportunidades que poderiam te levantar. Por quê? Porque, lá no fundo, você sente que ainda tem uma dívida. Mas deixa eu te perguntar, até quando você vai se torturar por algo que já acabou? Deus não quer que você viva se castigando. Ele não é um juiz frio esperando você sangrar de arrependimento. Ele é pai. E um pai de verdade não quer ver o filho caído. Ele quer ver o filho de pé.
Hoje, talvez, seja o dia de você se libertar. Não do erro, mas da punição invisível que você mesmo criou. Fala com Deus agora, sem vergonha, como quem conversa com quem conhece teu íntimo. Pai, eu aceito o teu perdão, e hoje eu escolho me perdoar também. Repete essa frase quantas vezes forem necessárias. Grava ela na alma. E se isso aqui foi resposta para você, se inscreve agora no canal, porque a gente está construindo um espaço de cura para quem cansou de carregar peso sozinho. Tem um momento em que a dor já não comanda mais, a culpa já não define mais seus dias. A ferida ainda está lá, mas ela não grita mais tão alto. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que pode respirar por dentro. É sutil, mas é real. Um alívio que não veio de fora, não veio de palavras humanas, não veio de respostas concretas. Veio de Deus. É a graça te alcançando de novo. Não como uma teoria, mas como um abraço invisível que envolve a alma e diz: eu tô aqui, eu nunca saí. E aí você percebe que mesmo com os erros, com as quedas, com os tropeços, Deus ainda te vê com amor. E não é porque você mereceu. É porque Ele é Pai. É porque a misericórdia dele se renova, até quando você se esquece de se levantar. Hoje é um recomeço. Não importa se você errou ontem, se chorou sozinho de madrugada, se pensou em desistir 1000 vezes e continuou só por inércia. Hoje você vai respirar de novo. E não é um ar qualquer. É o fôlego da graça, do perdão, do amor que cura sem exigir cicatrizes perfeitas. Se isso tocou teu coração, comenta agora: hoje eu respiro por dentro. Essa frase vai ser como um selo espiritual desse momento. E agora, antes de encerrar, como eu prometi lá no início, antes de orarmos, vamos parar um momento para ouvir a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é a promessa. E agora, vamos orar juntos. Senhor, hoje eu venho diante de Ti sem máscaras, sem defesas, sem desculpas. Eu só quero respirar de novo, Pai. Respirar sem esse peso no peito, sem essa culpa escondida, sem essa tristeza disfarçada de força. Eu sei que o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Sabe do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu tentei esconder até de mim. Mas mesmo assim, o Senhor não me abandonou. Hoje eu te peço, Deus, me ajuda a soltar essa culpa que me persegue, essa dor que já devia ter ido embora, mas ainda mora dentro de mim. Me mostra, Espírito Santo, que eu não preciso me punir para ser perdoado, que o teu amor é maior que o meu erro, que a tua graça é suficiente onde a minha força acaba. Eu não quero mais viver refém do que passou. Não quero mais fugir dos meus silêncios. Hoje, eu entrego cada parte de mim, inclusive as que eu mais evitei. Pai, limpa minha mente, toca o meu coração, restaura a minha identidade e me faz lembrar que mesmo com todas as falhas, eu ainda sou teu filho, ainda sou teu projeto, ainda sou amado por ti. Em nome de Jesus. Amém.